quando me perguntam assim, Ju, como equilibrar, né? Como que é uma vida pessoal equilibrada e equilibrar junto com a vida profissional também? Como que a gente consegue fazer isso? Não faço ideia. Bem de verdade, eu nem sei se isso existe, tá? Não tô dizendo que as vidas devam ser desequilibradas ou que tudo é sem controle. Não, não é isso. Claro, com situações de imprevistos que nem essa, então, fora isso, a gente consegue organizar, né, a vida pessoal com a vida profissional. O que eu percebo quando a gente empreende? Eu vou falar mais da minha história. Então, a minha fala hoje não vai ser para dizer o que é certo e errado, porque eu mesma não encontrei qual é a solução mágica. Então, eu vou trazer mais sobre a minha história, sobre a minha vivência, o que serve para mim e o que não serve, e vou fazê-las pensar sobre, certo? Como é que foi para mim? Assim, eu, particularmente, eu empreendo desde que eu saí da CLT, desde 2013, né, que eu só trabalho por conta. Até eu engravidar, isso foi em 2020, então foram 7 anos que eu me dediquei para o empreendedorismo e eu sempre amei trabalhar. Então, para mim, a minha diversão era no domingo de manhã sentar com o meu chimarrão e trabalhar. Eu adorava. Tanto eu e meu marido, a gente sempre trabalhou muito. Então, eu sou um pouco workaholic, assim, eu gosto. Quando eu engravidei da Liz, isso me complicou um pouco a vida. E hoje, assim, eu percebo que agora eu tô conseguindo voltar mais, tô conseguindo estar mais presente. Ainda assim, estou migrando o meu trabalho presencial praticamente todo para digital, porque eu quero ter mais tempo em casa. Mas são fases, né? Então, hoje eu tô conseguindo trabalhar melhor, mas até bem pouco tempo atrás eu não dava conta, assim, eu não conseguia trabalhar da maneira que eu gostaria. E aí não é só com mulheres, eu acredito que isso acontece de forma geral com homens também, principalmente os que ajudam muito com filhos, assim, né? Então eu vejo o James, ele fica muito frustrado quando ele quer fazer as coisas dele e não consegue fazer porque tá sendo interrompido pela Liz, porque provavelmente eu tô fazendo alguma coisa e ele ficou responsável, assim. Então, até, acho que foi no domingo, eu tava trabalhando, passei o dia inteiro trabalhando, e ele ficou cuidando da Liz. Eu achei engraçado que eu tava numa reunião, e ele chegou pra mim assim, a Liz, cadê? Eu não faço ideia, era tu que tava cuidando? E aí ele foi achar a Liz, derramando todo o amaciante no chão, mas ela tava só ajudando a lavar roupa. Então, assim, a gente não consegue ter a nossa atividade tranquilamente junto com os filhos, porque, né, a nossa atenção vai estar sempre dividida, não tem como. Ana, filha, o que eu queria que a gente pensasse sobre? Quando a gente empreende sem filhos, eu acho que é um pouco mais fácil, porque o nosso tempo é nosso, né? Então a gente consegue organizar melhor, consegue organizar mais, somos adultos, então a gente organiza melhor com o marido, enfim, com amigos, tudo que precisa. Quando a gente tem filhos, a situação muda um pouco. Quando a gente tem filhos, a situação muda um pouco de configuração, porque, principalmente quando eles são pequenos, porque a gente não consegue não dar atenção. Quando são um pouco maiores, já é outra fase, a gente tem mais facilidade, né? Quem tem bebê recém-nascido, então já é uma fase mais difícil ainda do que a minha. Eu já estou um pouquinho mais adiante, já consigo dormir melhor, então, graças a Deus, as fases vão mudando, né? O que eu vou dizer para empreendedoras que cuidam de casa, cuidam dos filhos, né? Enfim, como que é a minha rotina? Porque eu trabalho, eu ainda atendo no consultório, preciso fazer algumas coisas relacionadas à pastelaria que a gente tem, né? Cuido da Liz ainda, então, assim, é bastante coisa. O que eu tenho primeira dica, assim, para dizer para vocês? Sabe quando a gente tá cheia de coisa para fazer, a gente faz uma lista de tudo que a gente tem que fazer, faz uma lista e aquela ansiedade pegando aquele monte de coisa, aquela lista gigantesca, e a gente tenta correr o máximo que a gente consegue para dar conta de toda aquela lista, e obviamente não consegue? Então, mas aquela lista, ela não vai terminar. Dentro do empreendedorismo, aquela lista não some, tá? Até para empresárias que não são mães, ou que são mães de filhos já grandes, adultos, enfim, que não atrapalham na rotina, essa lista não desaparece. Essa lista vai dando lugar a várias outras atividades que vão sendo incluídas, ou seja, essa lista vai estar sempre presente na vida de vocês. Desesperada de dar conta da lista, como se eu terminar toda a lista, agora sim coloquei meu serviço em dia, amanhã vai ser um dia melhor. Provavelmente não vai acontecer. Se a gente basear, digamos assim, a nossa produtividade ou o andamento do nosso trabalho a partir de
finalizar essa lista que eu digo é uma maneira geral de falar que a gente está sempre com um monte de atividades. Então, se a gente espera que o nosso empreendedorismo progrida, que nós, como empresárias, a gente consiga levar a nossa empresa a outro patamar, depois de terminar todas essas atividades, isso não vai acontecer. E não vai mesmo, assim. Então, eu sou empreendedora desde 2013, trabalho com pequena empresa desde 2010, então eu tenho muita experiência com pequena empresa que já passou pela minha mão e essa lista não some. Tá, Ju, então o que a gente deveria fazer? Chorar? Em posição fetal, de preferência, deitada no chão, no quarto, num tapetinho, porque tá frio. Não, a gente precisa aprender a gerenciar a nossa vida, apesar de todas as demandas que vão ficar pendentes. É isso. Vida de adulto são demandas pendentes, tá? É assim que eu enxergo que vai ser a empresa de vocês. Isso dá uma sensação ruim? Dá. Contudo, a gente tem que entender que essas demandas que vão ficar em aberta, elas não precisam necessariamente incomodar tanto, porque vai depender do grau de prioridade delas na nossa vida e no desempenho da nossa empresa. Eu já vou explicar melhor. Antes da gente começar a falar sobre o que fazer de dicas para a questão da ansiedade e diminuir toda essa carga de trabalho, pensando no lado profissional, estava eu com essa minha lista, porque por mais que eu fale para vocês, eu me policio o tempo inteiro, porque eu sou mulher, sou mãe, sou humana, sou empresária, então eu caio nos mesmos gatilhos que vocês. Estava um dia trabalhando um monte, por aqui de trabalho, cheio de coisa para fazer, e nessa ansiedade, eu tenho que fazer, e vamos ser produtiva, e tentando, e a Lisa ao meu redor, e eu tentava fazer uma coisa, ela me interrompia, tentava fazer outra, e não é por mal, e assim, confesso até que a Lisa é uma criança super tranquila, comparada a várias outras, né, que eu já vi, tranquila no sentido que ela não demanda tanto, ela fica sentadinha, brincando sozinha, assim, quando ela, não é sempre, mas enfim, ela fica de vez em quando, e aí, nesse dia, ela não tava me deixando andar, assim, eu sentava, fazia um pouquinho, parava, sentava, fazia um pouquinho, parava. Eu fiquei muito frustrada, assim, fiquei muito irritada. E aí eu parei um pouco pra me centrar, eu não sei se eu botei uma música, eu não lembro o que eu fiz, assim, porque quando eu não tô legal, eu tenho as minhas, eu chamo de música âncora, ou enfim, né, eu tenho algumas atividades que eu faço que me voltam ao eixo. Eu não lembro o que eu fiz, se eu botei uma palestra pra eu ouvir, ou enfim, abrir o evangelho, que eu já falei pra vocês que é um hábito meu, eu ando com o meu evangelho o tempo inteiro do meu lado, quando eu não tô legal, eu paro, sento, abro o evangelho um pouquinho, eu juro pra vocês, eu juro. Eu tava assim, pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer pra dar conta de tudo que eu tenho que dar conta com a Liz do meu lado? A sensação que eu tinha é que eu tava, não tava conseguindo terminar as minhas atividades porque a Liz estava me atrapalhando, e eu não podia usar aquilo de desculpa para dizer que eu não tinha feito, eu precisava dar jeito, apesar dela me atrapalhar. E eu juro, eu até peguei aqui a frase que eu li, eu acho que foi o Evangelho, mas se não foi o Evangelho, foi alguma outra coisa que eu abri, eu li essa frase. Filhos não atrapalham os seus projetos, eles são o teu maior projeto. Eu juro que eu li essa frase, bem nesse momento que eu tava assim, alucinada. E aí quando eu li aquela frase, eu pensei, olha só, né, eu sou uma pessoa mais de me conectar com o maior e pensar qual é o nosso propósito. Então eu não sou muito do aqui e agora apenas, né? Eu sempre penso em algo maior, enfim, missões e aprendizados e tudo mais. E aí eu li aquela frase naquele momento e me veio assim, meu Deus, eu tô aqui, deixando de dar atenção pra minha filha, desesperada pra dar conta desse monte de atividade que eu tenho, que no fim das contas é pra eu trazer, né, um ganho maior pra minha família, mais conforto, para dar para Liz, mas ela talvez não queira conforto, ela quer atenção, né? E aí eu comecei a repensar todas aquelas histórias que a gente mais ouve das pessoas que chegaram, sei lá, em patamares altos de sucesso, e o que mais eles se arrependem deles não terem dado atenção para os filhos. E aí eu pensei, olha só, né? Eu tenho uma facilidade, né? Eu tenho, graças a Deus, graças a Deus, mas é uma escolha minha também. Pelo fato de eu empreender e meu marido também empreender, então a gente tem uma facilidade da gente poder fazer o nosso horário. Claro que, por exemplo, agora são quase 10 horas da noite, eu estou trabalhando, numa sexta-feira, né? Fazer live aqui faz parte do meu trabalho. Mas eu tenho uma facilidade, por exemplo, eu não uso mais despertador para acordar. Raríssimas exceções, então eu tenho um atendimento na semana que é às 7. O resto tudo eu acordo a hora que eu acordo. E aí tá, Ju, tu dorme até às 11? Não, porque eu acordo cedo normalmente. Mas sabe o que é tu acordar sem despertador?
Porque quando tu tem um despertador, várias vezes eu acordava de madrugada e ficava olhando o horário e pensava, meu Deus, eu tenho 5 horas para dormir, dorme, Juliana. E aquela ansiedade não me deixava dormir. Ou daqui a pouco eu acordava, ai meu Deus, eu tinha mais 1 hora para dormir, agora como é... Sabe essa sensação ruim quando a gente tem o horário de manhã cedo? E hoje, empreendendo, eu tenho essa vantagem. Eu não tenho horário para acordar. Então eu acordo a hora que eu quero. Às vezes eu acordo 6h15, às vezes eu acordo 7, às vezes eu me dou o luxo de dormir até 8h30 e tá tudo bem. Claro, né? A Liz é pequenininha, então ela está na creche, ela não tem um horário fixo para entrar. Ela consegue entrar num horário mais tarde. Então, algumas coisas que são importantes para mim e para minha família é justamente a gente poder curtir, acordar junto, curtir essa partezinha da manhã, fazer café, sentar todos à mesa e tomar um café, porque eu sei que depois durante o dia vai ser corrido, meu marido sabe trabalhar para um lado, eu fico no outro, a gente quase não se enxerga, e depois da noite aí já tá com a Lisa, já é outro furacão, outra história. Então de manhã é uma coisa muito legal entre nós três, né? E isso eu não abro mão, é algo muito positivo que o empreendedorismo me trouxe. E aí, quando eu tava lá alucinada, que eu tinha um monte de atividade para fazer, e eu li essa frase que os filhos não atrapalham nossos projetos, eles são os nossos projetos. Eu pensei, é sobre isso. Então, talvez eu precise organizar mais o meu tempo para eu poder tomar um café da manhã em paz com a Liz e não me preocupar tanto com o trabalho. Mas tá, e aí quando que eu vou trabalhar? Né? Porque também se eu pensar só que o filho é um projeto, eu não posso me dar o luxo de não trabalhar, né? Infelizmente, eu preciso trabalhar. Infelizmente não, infelizmente eu gosto de trabalhar. Então, assim, eu preciso, né? Não nasci herdeira, então a gente vai ter que trabalhar. Mas quando? Como equilibrar isso? E aí veio o assunto de uma live, assim, o que eu faço, né? Funciona sempre? Não. Eu fico ansiosa por isso? Muito, várias vezes. Eu acho que esse ponto de não conseguir trabalhar o tanto que eu gostaria, eu acho que é uma das coisas que mais me pega hoje, tá? Mas o que eu faço, então, pensando, volta e meia, aí essa frase eu gravei, eu escrevi, eu deixava próximo de mim, para me lembrar, a Liz é o meu maior projeto. E não interessa o que estiver acontecendo. A Liz é a minha prioridade. E eu tenho certeza, para vocês que estão assistindo essa live, que são mães, os filhos de vocês são as prioridades. Sempre. Por mais que a gente ame nosso trabalho, por mais importante que seja fazendo, eu tenho certeza que se vocês puderem, vocês deixariam qualquer coisa para correr em direção aos filhos.